Olá, pessoal. Estamos aqui para apresentar o segundo painel da Arena Office número 3, dentro da Abimart. Esse painel vai ser conduzido pela Karen e pelo Guma. A Karen que trata muito da parte de desenvolvimento humano de pessoas dentro da área corporativa e no ambiente de trabalho, e o Guma que é um jornalista especializado na área de recursos humanos. Então vamos acompanhar a entrevista e o bate-papo, vamos ver como é que vai ser essa dinâmica. Obrigado a todos. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês, muito bom estar aqui, os convidados, começando o nosso dia, com certeza, com leveza, com alegria e colocando o melhor de cada um. Gostaria que vocês se apresentassem, vamos por essa ordem aqui, se apresentem, contem um pouquinho de vocês, contem o que brilha os olhos, o microfone é de vocês agora. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa roda de conversas, representando o Workplace. Eu sou a Nina Guilhermete, eu sou arquiteta de formação, sou formada há 11 anos, venho de Santa Catarina e na época que eu cursei arquitetura, eu também cursei artes visuais, não foi a minha linha de atuação em carreira, mas me deu um background. Se eu não me engano, a Camille tem uma formação similar, assim, de arquitetura e artes. Então, é algo que contribui para a bagagem, o olhar, pensar fora da caixa. E há 8 anos eu estou atuando em São Paulo, me especializando em ambientes corporativos, né, nos ambientes de escritório. E trabalho na Workplace Arquitetura, desde a fundação da empresa. É uma empresa que é relativamente jovem, mas é uma empresa que vem com uma bagagem da nossa diretora, que é a Thaís Trentin, que é a fundadora. E a Thaís, ela já tem 25 anos de atuação no mercado de arquitetura corporativa. Ela já teve outra empresa, que tinha uma sociedade, quando ela chegou, assim, no momento que ela falou, não, vou consolidar toda essa carreira, essa experiência na Workplace. Então, ela fundou a empresa, já tem um pouco mais de 4 anos. E a Workplace atua em todo o processo ali com o cliente, desde o test fit, conceituação do layout, gerenciamento de obra. E estamos aí, uma curiosidade, desde o final do ano passado a gente iniciou uma atuação internacional, para a gente foi bem simbólico, a gente pegou o primeiro projeto e obra na Argentina, e tem sido assim um sucesso esse ano. Agora acabamos de fechar uma segunda obra lá também. Então, para a gente acho que é simbólico, assim, de que estamos trilhando um caminho daquilo que a gente acredita, a gente entende que as pessoas também estão gostando do nosso trabalho. Então, Lindo, muito obrigada. Bom, eu sou Marcos Maran, mas ninguém me conhece pelo primeiro nome. No mercado, todo mundo me conhece por Maran, nem minha mulher me chama de Marcos. É Maran, Maran, Maran. Ninguém me conhece, só me conhece pelo sobrenome. Bom, eu atuo na área de Facility Management, eu acho que desde sempre, há 30 e poucos anos. Eu vim de uma área industrial, trabalhei na Klabin, trabalhei na VASP, aviação aérea, e fiquei mais de 30 anos trabalhando na área de Facility Management, né? Eu sou um dos fundadores da Abrafac, que é a Associação Brasileira de Property, Workplace e Facility Management. Fui presidente da Abrafac durante 4 anos e hoje eu sou conselheiro, né? Se eles acham que meus conselhos servem para alguma coisa, né? Certo? Eu aqui hoje estou representando a Abrafac. Foi a Abrafac quem me solicitou a presença aqui. Atualmente eu trabalho como consultor na área de Facility Manager, manutenção, operação predial, né? Esse é um trabalho, estava explicando para você, né, Karen? É até difícil a gente falar, as pessoas perguntam, o que você faz? É tanta coisa, porque eu realmente sou oriundo do Facility Management. E o Facility Management é um polivalente. É polivalente, ele faz de tudo. As minhas áreas de especialização dentro do Facility Management, apesar de eu trabalhar
englobar várias especialidades ou disciplinas. Minha área onde eu atuo fortemente é na operação predial, manutenção predial e gestão de ativos, né? Bolar, por exemplo, como que a gente valoriza o empreendimento, né? Quais as ações que a gente faz lá para subir, né? Criar mais competitividade para o empreendimento, né? Então, isso é uma carreira aí que eu fiz aí durante os últimos 30 anos. Eu atuei muito nisso, né? Bom, eu sou engenheiro eletricista, né? Com formação muito forte em ar-condicionado, ventilação, né? Hidráulica, etc, porque a gente acaba fazendo de tudo, né? Eu quero agradecer, então, ao Onaga, ao Gustavo, a todos vocês, o convite feito para a Abrafac. Estou muito contente de estar aqui representando a Abrafac. Maravilha, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Camila Bianchi, sou arquiteta francesa, dona do escritório Redimay, que é um escritório que trabalha no Brasil e na França. Somos uma equipe agora de 10 pessoas, principalmente brasileiros, sou a única estrangeira do escritório. E a gente tem atividades variadas na área residencial corporativa, tanto aqui em São Paulo quanto na França, que eu queria manter justamente essa relação entre os dois países, que eu acredito que traz uma certa riqueza na nossa atuação cotidiana. E eu sou também professora na Escola da Cidade, que é uma escola de arquitetura, que é localizada no centro de São Paulo, a região onde nós temos o nosso escritório, onde temos também bastante projeto de restauro, retrofit de prédios, então uma região muito querida na história do nosso escritório. Queria, obviamente, agradecer pelo convite, é sempre um prazer poder participar dessas conversas. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, toda a equipe da Connection, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, todos participando dessa rodada de bate-papo aqui. Sou Marcelo Estevão, arquiteto, CEO da Método Arquitetura, voltada para o mercado corporativo, da arquitetura de interiores corporativa. A minha carreira é longa, tem 30 anos, um pouquinho mais, e eu venho da área industrial. Comecei na indústria moveleira, na indústria de móveis para escritório, e a minha carreira começou por aí. Comecei como consultor técnico, promotor, depois vendedor de móveis, me formei arquiteto e não tinha como fugir disso, foi uma paixão, né? O bichinho me mordeu da arquitetura corporativa e não consegui mais fugir disso. E nós temos aí, acho que ontem a gente estava fazendo uma contagem, são 180 clientes atendidos em 10 anos, a Método está fazendo 10 anos agora. São 180 clientes atendidos, pouco mais de 150 mil metros quadrados de projeto e obra, atendendo empresas de diversos setores, diversos segmentos, em todo o Brasil. Então, é uma paixão que me move, é o que me faz levantar todo dia e trabalhar e construir ambientes saudáveis, né? Ambientes para outros seres humanos, né? Então a gente pensa todo dia nisso, é essa paixão que nos move, esse é o nosso espírito dentro da Método. Muito obrigado. Je m'appelle Goumaï Carvalho, je suis très content pour vous connaître. Ai, mas olha, nós somos internacionais, daqui a pouco eu falo alemão com vocês e a gente encerra por aqui mesmo. Depois de 35 anos, ainda lembro algumas coisas, como era doce o meu francês. Eu sou Goumaï Carvalho, eu sou jornalista, eu cubro a área de recursos humanos, gestão de pessoas há mais de 20 anos e estou aqui para aprender muito com vocês e, se possível, provocá-los um pouquinho junto com a Karen. Maravilha. Você anotou a frase e eu não anotei, porque claro que você é o jornalista e eu não. Né? Ele anotou uma frase que é a frase que chamou vocês por aqui, pela volatilidade
né, dos ambientes de trabalho e tudo, né, como tudo está acontecendo muito rápido. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa agilidade que a gente teve que aprender no tapa praticamente, né? Porque foi tudo muito rápido e a gente precisa se adequar às novas situações, a novos espaços, né, corporativos, as casas, tudo mudou. Então eu queria que vocês falassem a respeito disso, né? Dessa volta pós-pandemia, mas desse acelerado, né, que o mundo está. Quem quiser começar, comece. Pega o microfone e vai. As mulheres eu? primeiro? Lógico, por favor, facilite. Bom, Isso. a área de Facility Management passou por um período aí de grande dúvida se os prédios ainda iriam existir, né? Então, não foram só os proprietários, aqueles que fazem a gestão das edificações ou das suas unidades dentro das edificações, falaram assim, será que o povo vai voltar para os prédios, né? E interessante é que os prédios continuaram funcionando normalmente durante a pandemia, porque muita gente trabalhava lá dentro 24 horas por dia. Mas se achava que o prédio estava vazio. Não, o prédio não estava vazio, porque tinham operações que não poderiam parar de jeito nenhum. Então essas pessoas foram aos prédios. E de lá para cá, por conta disso, dessa dúvida, né, se o pessoal, como que seria a reocupação dos prédios, né, se debateu muito isso nos ambientes, tanto de real estate, tá, que é o pessoal que trata das locações, vendas, etc., como os de Facility Management, né, FM. Se debateu muito, porque como que nós iríamos continuar operando esses prédios, porque tem toda uma situação operacional que a gente teria que desenvolver. Então, as questões de limpeza, vamos falar também do ar-condicionado, né, e ventilação, que foi muito demandado, né? Enfim, e agora nós estamos vendo que os prédios voltam a ser ocupados de uma maneira intensa, só que com mais preocupação em relação a questões ligadas à higiene, limpeza, né? De maneira geral, os cuidados com limpeza, e a questão também das taxas de renovação de ar, né? Que foi um grande vilão. Ar-condicionado, ventilação nunca é vilão, porque na realidade eles proporcionam conforto para as pessoas trabalharem naquele lugar. Desde que haja uma manutenção. Exatamente. Então, o cuidado que se tem hoje de pensar melhor esses sistemas para que proporcionem tanto o conforto térmico quanto mais saúde. Já tinha essa preocupação, hoje a preocupação é maior. Acho que queria comentar, responder a sua pergunta em relação a duas escalas, né? Sobre essa questão da volatilidade e essa questão da pós-pandemia também. Primeiro, escala macro, eu acho que na minha experiência própria, experiência do meu escritório, eu vindo de um país super refratário, super contra o trabalho remoto, essa flexibilização do trabalho, França teve, querendo ou não, reverter um pouco esse processo de trabalho e ser mais aberto, ser mais permeável e flexível sobre essas novas formas de trabalho que eu acho que já estava presente mais no Brasil, por ter uma influência talvez mais forte com Estados Unidos, por exemplo. Isso fez que a gente quebrou as barreiras mais geográficas, digamos, e isso facilitou muito o trabalho à distância. Então, coisas que tinham uma demanda de mão de obra local, que a gente não podia, por exemplo, terceirizar ou fazer diretamente aqui no Brasil, já são muito mais facilitadas. Então, eu acho que isso trouxe assim, uma questão extremamente positiva sobre um pouco uma abertura mais
de relações profissionais de trabalho entre vários países, no meu caso, obviamente, entre a França e o Brasil. Então, no nosso caso, foi extremamente positivo nesse sentido. Numa escala mais micro, com os clientes corporativos com quem a gente ficamos conversando ultimamente, pós-pandemia, quando o pessoal começou a retomar o trabalho, houve, eu acho, uma questão de exigências mesmo da qualidade da área de trabalho extremamente forte, bem mais do que talvez era tomada em conta antes da pandemia mesmo, sobre o conforto, provavelmente as condições de trabalho, a qualidade do espaço, o fato dele não ter essa rigidez de uma mesa de trabalho com uma cadeira, mas oferecer também outro tipo de atividade, espaço de descompressão, eram noções, assim, talvez mais abstratas antes, agora vira obrigatório, porque todo mundo está querendo receber vagas que oferecem esse trabalho ainda flexível, né? Podendo trabalhar em casa, podendo trabalhar no escritório. Então, as empresas tiveram que se adaptar. E para captar talentos, tiveram também que oferecer qualidade mesmo na área de trabalho, que mudaram completamente, por exemplo, o tipo de programa que a gente recebia antes da pandemia e agora. Então, acho que essa questão da qualidade não só em termos de a rentabilidade do espaço, comparando com o número de pessoas que vão trabalhar, eu acho, de novo, uma questão de qualidade também, que eu acho muito importante destacar, na minha percepção. Complementando o que a Camille falou, nós também percebemos muita diferença do programa que a gente recebia antes e depois. E essa mudança das empresas irem para um híbrido, para um remoto, a gente percebeu que muitas empresas puderam reduzir um pouco a metragem que se tinha de locação, porque depois desse momento não é mais só sobrepor muitas plataformas e aumentar a quantidade de pessoas, mas pensar na qualidade. Então, tem menos áreas, mas esse espaço vai ter que ser bom o suficiente, vai ter que ser acolhedor, vai ter que ter uma chegada onde a pessoa vai primeiro guardar suas coisas no locker, se higienizar num sanitário, depois vai numa cafeteria. Então, a gente pensa também por que o colaborador vai para o presencial depois desse momento. Muitos têm essas profissões, essas funções que não puderam nem migrar por um tempo de teletrabalho, e algumas funções têm a possibilidade de que seja feito à distância, né? E aí a gente pensa, então, assim, aqueles que podem fazer o trabalho à distância, então por que ele vai para o trabalho? E aí a gente pensa também na questão da cultura, no desenvolvimento da cultura que se faz no espaço físico, né? Na conexão humana, na troca que se tem com esses espaços que a gente complementa com áreas de convivência, com as áreas de apoio. Então, a gente tenta dar para essa empresa, para todas essas diferentes funções que acontecem ali, uma estrutura que a pessoa não tem em casa. Então, ela vai fazer uma reunião com uma estrutura que não tinha antes, uma videoconferência, uma sala adequada, vai ter tratamento acústico, vai ter um tratamento de iluminação, de ar, que muitas vezes a pessoa em casa não tem, a ergonomia. Então, as empresas realmente passaram a olhar de uma forma diferente, falam, eu quero ter um espaço que seja atraente, porque eu quero atrair e reter talentos. Eu quero que os meus funcionários estejam bem, que estejam felizes. Então, a gente passou a dar muito mais atenção para essa questão da estrutura. Ela está realmente adequada, ergonômica, ser um ambiente confortável. E também sempre pensar, por que essa pessoa vai se deslocar 2 horas de casa para ir para o escritório? Por que não mais em casa? Então, às vezes, assim, pensando muitas vezes em equilíbrio, né? Muitas empresas estão fazendo um modelo 3-2, alguma coisa assim. Mas eu acho que é importante pensar no porquê. E muitas vezes o porquê tem a ver com essa questão de construir e fomentar a cultura que a empresa tem, né? Que é do relacionamento que se tem ali naquele espaço. Socializar é fundamental. Não? As pessoas, quando elas ficam em casa e ficaram trancadas durante muito tempo, elas entram numa zona de conforto. Porque o socializar também reflete um conflito. Talvez a pessoa não tenha exatamente a mesma opinião que você. Quando você não é confrontado, você não sobe degraus, você não eleva, você não se melhora como ser humano, né? E a socialização ela é fundamental nesses casos mesmo, da gente precisar prestar atenção, porque é através do outro que a gente também se melhora. É do ser humano socializar, faz parte da essência dele. E o ponto de encontro da cultura, né, da empresa, é o escritório. Então, a gente não parou durante a pandemia. Eu lembro que antes da pandemia, a gente tinha um esforço muito grande para mostrar
a qualidade do ambiente de trabalho. Então, tudo que eu aprendi na faculdade de conforto ambiental é aplicado ali, né, diariamente no projeto, e algumas empresas não conseguiam enxergar. Hoje, pós-pandemia, muitas empresas já nos pedem, então está muito mais fácil, pelo menos para mim, como arquiteto, com os nossos clientes, a gente não discute mais, olha, vamos pensar no conforto ambiental, né? Isso já é um programa exigido, né? Então, a gente atende clientes de pequenos, médio e grande porte, e nós tivemos uma surpresa, assim, durante a pandemia nós não paramos. Nós tínhamos projetos em andamento que foram entregues e algumas demandas que os clientes ficaram perdidos, não sabiam, todo mundo ficou um pouco perdido durante a pandemia, não sabia se ia diminuir metade, se ia crescer, se ia ficar em casa, se o trabalho ia ser híbrido. Houve uma confusão, ninguém muito sabia o que fazer, mas hoje, pós-pandemia, a gente já recebe as solicitações dos clientes que vão voltar ao normal, com exceção alguns departamentos, algumas funções entendem que não é necessário estarem no escritório. Então, há um departamento lá, uma área de coworking, vamos dizer assim, né, colaborativa. Por exemplo, a área comercial, ela vai buscar a cultura da empresa, né, a cultura na empresa. Então a gente já tem essa demanda, essas necessidades que assim vai voltar ao normal. É isso que a gente está entendendo pós-pandemia, né? Mas com muito cuidado, com muita a parte de limpeza, de ar-condicionado, que tem esses cuidados de higiene, todas, que isso facilite estar cuidando, né? Mas a gente recebe um programa que voltou ao que era antes. A gente já recebe esse tipo de demanda. Cultura é fundamental, né? E a cultura ela se traduz muito no dia a dia, né? Então aquela coisa que a gente sempre sabe, que você conhece a cultura de uma empresa quando você vai tomar um cafezinho, né? Então ali é que é a verdadeira cultura, não é aquela que necessariamente não é aquela que a empresa diz que é. Eu queria saber de vocês, como é que vocês buscam entender a cultura do cliente e traduzir isso? E mais especificamente também para você, Maré, porque assim, facilities é o tipo da coisa que as pessoas prestam atenção quando uma coisa dá errada, né? Sempre isso, né? Que nem carteirinha de plano de saúde, né? O médico não atende, você reclama com o RH, então é isso. Né? Como é que você consegue, então, traduzir a cultura da empresa, no caso específico de facilities, no teu trabalho? E vocês no trabalho de vocês? Bem, é muito comum você ouvir na área de facility, assim, como que você seleciona alguém para trabalhar na área de facility management? Você vai buscar na pessoa características de atitude e de relacionamento humano. Essas seriam, digamos, as duas principais, é difícil a gente fazer uma mescla de tudo, mas essas duas qualidades têm que estar presentes na pessoa, independente dele ser um ótimo arquiteto, um ótimo engenheiro, um ótimo administrador. Então, atitude, porque ele vai estar constantemente sendo chamado para dar soluções ou responder por coisas intempestivas. Então, ele precisa ter aquele perfil de quem enfrenta coisas inesperadas, né? Então, como que ele se comporta diante de um fato inesperado, né? De algo que ele nunca foi treinado, né? Então ele precisa ter uma boa dose de jogo de cintura, mas não aquele jogo de cintura malandro. É aquele jogo de cintura que mostra que você está tendo atenção ao fato colocado, você está preocupado e você vai encaminhar aquilo de alguma forma. Então ele precisa ter essa
condição psicológica, né, de enfrentar a situação, porque são situações, por exemplo, de pessoas educadas, que falam com você educadamente, e tem situações que as pessoas falam aos gritos com você. Então, como que você enfrenta isso de uma maneira... Então, você busca essas coisas na pessoa. E é lógico que você também queira que essa pessoa tenha conhecimentos específicos, né? Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista, mas trabalhei muito tempo em manutenção elétrica de grandes indústrias, empreendimentos, mas eu sempre fui muito curioso com hidráulica, com construção civil. Então, uma característica pode ser uma brincadeira, mas quando eu entrevistava pessoas, depois eu perguntava assim, qual foi o último livro que você leu? E me fala sobre ele. Porque o Facility Manager, ele precisa ler. Ele precisa ser curioso, porque é muita disciplina, é ar-condicionado, é ventilação, é hidráulica, é construção civil, é pintura, é arquitetura, é legislação de ocupação, é muita coisa. Se ele tiver preguiça de ler, não vai para frente. Acho que o pior equipamento é o ser humano, então, pelo visto, né? Sim. O ser humano, eu diria o seguinte, né? O ser humano em construção. O ser humano é um projeto em construção. Mas Tem a metamorfose ambulante. Né? Não é? Então, mas é isso mesmo, né? Você precisa encontrar pessoas que sejam aptas, não só tecnicamente, mas emocionalmente, entendeu? Para conduzir as coisas de maneira adequada. Né? Então, realmente, essa busca por pessoas adequadas ocorre em todas as profissões, em todas as atividades. Mas no Facility Manager, ele é crucial. E, além disso, tem a questão de se alinhar com a cultura da empresa onde ele vai prestar o serviço, né? Que também é um outro grande problema que eu queria ouvir de vocês, como é que vocês resolvem isso daí também. Falando sobre essa questão de como que a gente trabalha o espaço em relação à cultura da empresa, eu queria dar 2 exemplos que eu acho que são empresas que têm perfis bem diferentes, assim, que a gente já trabalhou. Uma que foi do segundo semestre do ano passado. É uma empresa bastante jovem, uma startup. Eles têm um produto assim que tem ganhado muito espaço no mercado e todo o corpo da empresa, assim, são pessoas bastante jovens. E quando a gente estava ainda na etapa de concorrência, o senhor chamou na primeira visita técnica no local que eles iam ocupar, ele falou pra gente assim, olha, eu quero que a pessoa entre aqui, olhe pra direita e esquerda e fale, nossa, eu não sei onde eu vou trabalhar. Ele queria algo muito disruptivo, porque é como a empresa se posiciona, é como eles funcionam entre eles. E a gente realmente fez esse projeto, uma coisa bem fora da caixa, se preocupando ainda sempre com as questões normativas. Eu acho que tem que ser disruptivo, mas tem que ser funcional. E conseguimos implementar essa obra e foi realmente essa provocação que foi colocada ali, da pessoa chegar, principalmente no retorno da pandemia, que teve isso, assim, as pessoas estavam voltando para o presencial, e chegar e não falar assim, o escritório voltou para aquele mesmo ambiente de antes. Eles queriam provocar uma sensação totalmente diferente, de falar, nossa, eu não conhecia nada como isso antes. Que para a dinâmica da cultura dessa empresa funcionava. Eles têm um brand, um posicionamento muito colorido, então esse espaço estava refletindo a forma como a empresa se organiza, se posiciona no mercado e como eles têm a dinâmica deles. É muito colaborativo. No mesmo escritório, assim, tem as booths de colaboração, área de foco, reuniões para tempos diferentes, reuniões mais rápidas, reuniões de alta permanência. Então, acho que essa foi uma forma de se alinhar com a cultura dessa empresa no espaço. E um outro case que eu queria comentar já é uma empresa bem diferente, é uma empresa muito grande, mas que é uma empresa familiar. Hoje o diretor, ele é o neto do fundador, então passou o fundador, o filho e o neto. E ele chegou assim numa empresa que
tinha uma estrutura super convencional, mais tradicional. Cada um tinha a sua mesa enorme, com aquela baia super alta, assim. E ele tinha essa vontade de renovar o espaço para trazer para um momento um pouco mais atual, alinhado com as ideias que ele vinha trazendo de cultura dentro da empresa. E ainda assim a gente pôde contribuir nas reflexões que tinha com esse cliente sobre, bom, vamos tirar então aquela hierarquia de mobiliário, onde um tem uma mesa menor, o outro um pouco maior, aí um ganha uma baia, o outro ganha uma sala, porque eles já não queriam mais isso já não estava funcionando. Então, a transformação do ambiente físico foi uma forma de implementar uma transformação de cultura, que era um desejo dessa nova diretoria que estava começando a atuar. Então, foi uma provocação muito bacana, porque eles entraram pela primeira vez nesse modelo do Open Space, mas nós demos toda a estrutura que precisa vir junto do Open Space, que são as áreas de foco, as áreas de colaboração, as salas de reunião. E aí mesmo a diretoria, assim, inicialmente esse desejo dele era colocar toda a produção no Open Space, mas a diretoria continuaria cada um tendo a sua sala. E a gente falou, poxa, mas já que todo mundo vai passar por uma transformação, e se a diretoria ficasse naquele aquário, o famoso aquário, com os diretores juntos? E eles toparam, fez muito sentido para eles. Então, acho que são, assim, empresas que têm perfis diferentes, mas que a gente foi se alinhando com o que era o desejo de transformação, uma cultura que já era implementada, uma cultura que estava em transformação. Então, a gente tenta refletir no espaço esse desejo, assim, essa forma como eles se identificam, o que a empresa está buscando. Nossa, que interessante como a arquitetura ela pode mostrar as transformações até do mindset, né, da cabeça dos proprietários, né, principalmente numa empresa familiar, de sair de uma gestão vertical para uma gestão horizontal, que é bem isso, né? Derrubar padrões, quebrar barreiras, né? Deixar igual, para que as pessoas tenham a sensação de pertencimento, né? É uma baita responsabilidade. E é lindo isso, que bonito ouvir isso, né? Como você pode, através da arquitetura, mostrar que as coisas mudaram. Muito bom, obrigada. Volta a vocês. Eu queria, sobre a questão da cultura da empresa, o que nos interessa é o quanto a gente vai poder participar da definição do programa com o cliente, né? Eu acho que aí, pelo que a gente percebeu, tem vários graus de rigidez. O mais rígido, por exemplo, tomando um exemplo de um projeto que estamos fazendo na França, eu tenho certeza que posso falar também com entidades semelhantes aqui no Brasil, e o universo da incorporação residencial. Já vem com pacote pré-definido, planta de apartamento pré-definido, número de apartamentos, tamanho das unidades, assim, o papel do arquiteto é limitado no sentido dessa pré-definição com o cliente. Agora, já na área corporativa, na nossa experiência, é exatamente o contrário. O cliente já vem com um espaço manage, dentro da qual você vai ter que ajudar ele a encaixar primeiro um programa já mais ou menos pré-definido, né? Open Space, sala de reunião e tudo mais, obviamente, mas também lidar com os pequenos conflitos, relacionamentos entre as pessoas. Não, o RH não gosta ficar do lado da baixa administrativa, jurídico tem que ficar afastado de não sei o quê. Então, tem essa questão de você dialogar com cada unidade mesmo dessa empresa, entender quais são os sistemas de relacionamento entre eles para poder ajudar eles a montar esse programa. Então, uma coisa que mexe muito mais com as questões dos relacionamentos entre as pessoas mesmo, muito mais do que uma programação que veio bem antes do cliente final, no caso da incorporação com a qual a gente trabalha também. Então, eu acho que passar de um universo para outro, e por isso que a gente gosta de não sempre fazer o mesmo tipo de projeto, acho que traz muito como riqueza a aprendizagem no nosso trabalho justamente, assim, lidar com seres humanos individuais aí, que às vezes é cansativo, porque você vai ter que refazer o retrabalho de test fit 1000 vezes na área corporativa, enquanto também assumir e tentar expressar uma qualidade arquitetônica, apesar dos números de regras, além das regras programáticas que você vai receber de um cliente, por exemplo, residencial. Bom, né, durante esses 10 anos que a gente vem atendendo os clientes mais diversos, não? Então a gente tem desde um advogado, um escritório de advocacia, que tem uma tendência a ser um pouco mais rígido, aquela coisa mais formal,
e uma empresa de comunicação, uma agência de comunicação, que é uma coisa totalmente diferente. Então nós temos que estar muito bem, né, antenado, né, para poder atender os programas. Mas então assim, você tem que entrar no espaço dele hoje e pedir lá, entender, trazer dele, ser mais um psicólogo do que arquiteto, né? O papel é mais de psicólogo, extrair dele o que ele quer, como ele pensa, como é que ele vai vender o espaço dele, porque o espaço dele é um ponto de venda, né? Onde ele vai receber o cliente dele, como é que ele vai passar a cultura para os clientes internos e externos, né? Porque o colaborador é um cliente interno, né? A Facility está aqui para isso, né? Atender o colaborador interno e passar essa cultura. Assim, mas o programa, assim, eu penso, quando eu vou fazer um layout, eu penso como urbanista, né? Então eu penso assim, como vão ficar cada departamento, como é que vai funcionar a sala de reunião onde fica, a copa onde que vai ficar, o departamento jurídico. Então eu vejo uma microcidade, né? Uma mini-cidade, para mim eu enxergo, seja um escritório de 50 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, eu penso como urbanista na hora de estar ali desenvolvendo aquele espaço, né? Mas é justamente isso, a cultura, cada um tem a sua, e a gente tem que estar fazendo um papel de psicólogo, que tem muitos conflitos, como a Camille disse, tem muitos conflitos de um departamento com outro, que não quer ficar perto daquele. Identificar, né, uma imersão ali junto ao cliente, passar um dia, 2 ali com o cliente, dentro do espaço dele, ver como é que ele se comunica, para poder traduzir o máximo possível isso em desenho, em projeto, em obra, né? E aí, às vezes, a pessoa fica tão irritada que desconta no rapaz de Facilities, né? Fazer o quê? Então, só complementando, a última empresa que eu trabalhei, e isso a gente adotou há muitos anos, a gente tinha um trabalho de coaching com todos os funcionários recém-admitidos. Eles passavam 90 dias sempre com alguém que seria o orientador deles, né? No trabalho, no relacionamento. Ele nunca estaria, durante os 90 dias, nunca ele estaria sozinho num relacionamento com os clientes, né? E a gente tinha uma prática assim, ia em reunião ou ia fazer algum atendimento, a gente falava assim, observa a pessoa, veja como ele te recebeu, a feição dele, como ele fala com você, observa tudo isso, porque na saída nós vamos te perguntar o que você aprendeu com o jeito que ele conversou com você. E isso criava um senso de observação. As pessoas iam, não conheciam, ela ia e ficava observando como era a pessoa, como ela estava vestida, etc. Porque era a maneira de encontrar o jeito de conversar com aquela pessoa. Isso era uma constante. Isso acaba perseguindo a gente o resto da vida. Quando eu encontro uma pessoa pela primeira vez, eu olho sem preconceito, né? A gente tem que estar aberto para o relacionamento. Mas eu olho, vejo como ela se comporta, como ela fala comigo, etc. Para entender como que a pessoa... eu posso me relacionar com ela. Psicologia. Não que eu tenha sucesso absoluto sempre, né? Isso é psicologia e modelagem, né? A gente chama de modelagem. Isso quando a gente, na verdade, olha coisas que o outro tem que talvez a gente gostaria de ter. E a gente pode realmente assimilar, né? A gente aprende muito na observação. Isso é ótimo. Queria que vocês falassem um pouco da sustentabilidade dentro da arquitetura, dentro dos espaços corporativos. Eu acho que isso é tão importante, porque eu ainda vejo muito desperdício, né, nas obras e em tudo. Acho que é um tema que a gente poderia levantar, porque é uma preocupação, acho que mundial. A pauta ESG está cada vez mais presente nas empresas e junto aos investidores, né? Se puder falar, acho que é até interessante você falar um pouquinho, porque vocês que trabalham agora com projetos internacionais, você está com a Argentina, você França, né? Existe, inclusive,
uma quebra por conta da cultura, que são duas culturas muito diferentes, né? Acho que os argentinos fica mais fácil, né, culturalmente, mas às vezes nem tanto, a gente acha que não, mas nem tanto. Você, francesa, fica fácil de compreender, mas ao mesmo tempo de como colocar, às vezes, uma brasilidade dentro dos projetos lá, franceses, né? Porque o Brasil é conhecido pela criatividade, né? É o povo muito criativo, nós somos mesmo. Porque eu acho que de tanto que a gente tem que se desdobrar para poder dar certo, a gente se transforma numa pessoa extremamente criativa. Mas, enfim, quando a gente fala de sustentabilidade, na verdade, é um todo, né? É um leque grandão. É um universo muito grande. Nós temos os projetos, a gente se preocupa muito com quem a gente vai especificar de produto, de fornecedores, a gente busca isso, saber que é um produto que é reciclado, que é reciclável. Nós temos um projeto bastante interessante, que foi uma empresa, uma seguradora de aviões, e nós reaproveitamos tudo. Nós reaproveitamos desde o carpete, divisória, mobiliário, cadeira, todos os equipamentos a gente conseguiu reaproveitar. Então, para nós foi um case bastante interessante. Tem clientes nossos também que a gente consegue alterar mudanças de layout, reaproveitando o que tem, baixo impacto, não. Tem os clientes que também a gente vai ter projetos inteiros, projetos completos, e tem que comprar tudo. Mas está dentro do nosso programa interno acompanhar todo o descarte, né, que ainda é muito grande. Por mais que a gente fique em cima, a gente tem essa preocupação de separar tudo, de acompanhar, de saber o que está sendo colocado. A gente tem carpete, né, gesso, isso tudo ainda é muito complicado, porque tem mercúrio dentro do gesso, né, do drywall, faz parte da composição química dele. Então, assim, não é todo... Em São Paulo, por exemplo, não é todo... São Paulo não aceita mais descarte de gesso. Então, é feito fora. Então, a gente tem que saber contratar uma caçamba, né, para esse tipo de descarte. Mas a gente tem essa preocupação dentro do mercado da arquitetura corporativa, e tem o nosso acompanhamento. Nós acompanhamos, nós temos dentro da nossa essência, eu acompanho a obra, a Leila, que é a nossa coordenadora, que tem 30 anos de mercado também, está presente na obra, o Júnior, que está ali também, a gente fica na obra, a gente não põe lá o estagiário, a gente não põe, fica lá um coordenador nosso, mas a gente está sempre em cima, cuidando de todos os detalhes. Perfeito. Em relação a, talvez, essa experiência que nós temos na França, tem exigências por padrão referente a certificações ambientais que fazem que você tem que usar certo tipo de materiais, que vem de uma origem... tem, por exemplo, essa certificação tem várias, na verdade, sobre o tipo de isolante que você vai usar, que vem de fibra de madeira, enfim, sei lá, assim, com um acompanhamento de onde vem o material, onde ele foi produzido, se ele foi realmente produzido numa área cerca do canteiro de obra e tudo mais. Então, não é por bondade dos clientes que estamos seguindo essas regras e que simplesmente elas viraram obrigatórias. Então, isso por si só é uma questão que eu acho positiva, de conseguir incorporar essas normas por dentro do nosso trabalho. Na área corporativa aqui, eu diria que talvez as obras mais sustentáveis que a gente conseguiu fazer foram as obras mais econômicas, em termos simplesmente de controle dos custos, controle dos materiais, reusos do que já tinha, porque tem esse desejo de grandiosidade quando você tem um budget super alto de simplesmente descartar tudo que já tem, refazer tudo de novo, sem muita preocupação da parte assim, da gestão mesmo interna do nosso cliente, assim, fazer por onde estão indo esses materiais, como eles vão ser descartados e tudo mais. Então, eu acredito muito, né, nesse conceito de frugalidade, que faz que você vai ter controle exato do tipo de produto que você vai consumir, poder reusar o que já tem, é um ganho para todo mundo, assim, muito interessante para nós como profissionais, interessante para o cliente,
talvez assim, algumas questões, paradigmas que a gente tem que incorporar na mentalidade das pessoas que estão querendo alguma coisa muito nova e às vezes estão com alguns receios de reusar o que já tinha, mas é essencial. Então, já conseguimos fazer algumas obras desse tipo e eu acho que isso tem muito futuro mesmo, de você poder compor coexistente com o que é a novidade mesmo. Que ótimo, é readequar a situação, né, e fazer as coisas acontecerem com o que já tem. Porque é muito fácil a gente simplesmente descartar, comprar absolutamente tudo e depois você olha para aquilo, o que a gente faz, né? Muito bem, ótimo. E você? Eu acho que, complementando o que a Camille falou, que eu acho muito válido, e a gente também segue na mesma linha, eu acho que tem um outro elemento também, que é a gente projetar espaços que sejam duráveis, porque o escritório que eu acabei de implementar, que eu sei que daqui a 1 ano vai ter que expandir, entrou mais gente, vai pegar uma outra laje, essa transformação por si só gera muito resíduo. Toda hora tem que ficar fazendo uma manutenção, uma transformação do espaço. Então, a gente também tenta pensar que a implementação, o programa, ele vai ter uma flexibilidade que ele vai funcionar por um bom tempo, assim. Um escritório não vai ficar ali apenas 1 ano sendo usado e vai precisar de uma expansão, vai precisar de uma transformação. Então, eu acho que ter esse olhar do uso a longo prazo também ele é muito importante, porque a gente vai lá, faz uma especificação, seguindo as certificações, aí tem uma obra, 45, 60 dias, e depois, quem vai usar aquele espaço? Vai ser durável? Vai ser sustentável o uso em si? Porque eu acho que isso fala da sustentabilidade, porque seria a duração, assim, quanto menos obras, né, for feitas para pequenas adequações, eu acho que isso também contribui nessa questão da sustentabilidade, quando tem a oportunidade de fazer os reusos, né, os remanejamentos do material que tem, mas acho que também olhando para essa questão da durabilidade daquele programa que eu estou implementando com o cliente. E facilities. Para o Facility Management, essa pauta ESG, ela, digamos assim, ela vem acontecendo há muitos anos, né? Então, por exemplo, você pega o caso da limpeza, separação de metais, papel, lixo orgânico, isso é de longa data, né? Questões ligadas à qualidade do ar, filtragem, então é uma preocupação do Facility Manager, essa questão de substituição de filtros, limpeza dos equipamentos de ar-condicionado, tudo isso se encaixa na pauta ESG, né? Uma coisa que a gente percebe nas obras, não que nós fazemos, mas que são feitas dentro dos ambientes das empresas, né, nos andares locados por elas, por exemplo, a preocupação com aquele ar poluído durante a obra, que gera muita poeira, né, muito particulado, essa orientação no sentido do executante da obra proporcionar um meio de renovação do ar que está naquele ambiente, porque tem o trabalhador da obra que está sendo, digamos assim, afetado, né? Renovar, limpar esse ar com filtros, etc., né? Pós-obra, a recomendação de limpar dutos, né? Limpeza dos dutos, de alguns filtros, porque senão os ocupantes que virão logo em seguida, e geralmente em seguida mesmo, né? A obra terminou, no dia seguinte tem a mudança, né? Então, eles vão ser afetados por todo aquele particulado que está lá depositado e que vai sair pelo ar, né? Vai flutuar no ar, né? Então, essa importância dessa limpeza preliminar antes da ocupação, até o LEED comenta isso sobre técnicas de flush, né? Então, essa limpeza, né, pós-obra imediatamente, e manter uma ventilação acima até do usual durante pelo menos 30, 60 dias, por conta dos VOCs, né, os compostos orgânicos voláteis que os móveis novos emitem para o ambiente. É a história do banco do carro novo,
que você entra, tá aquele cheirinho, tá? Aquilo é composto orgânico volátil, que afeta muito o ser humano. Então, nesse período de 30, 60 dias, é importante que a renovação de ar seja inclusive maior do que o normal, para tirar isso, jogar isso para a atmosfera. Porque, por incrível que pareça, o ambiente interno da empresa, muitas vezes, é muito mais prejudicial do que o ambiente externo, tá certo? Por conta da diluição do ar. Tá certo? Então, é importante diluir bastante o ar no ambiente. Tá certo? Então, todas essas coisas são do conhecimento do Facility Manager e isso está inserido nessa pauta. Hoje, os prédios, tanto os novos quanto, digamos assim, os existentes, têm tido uma preocupação muito grande com relação ao consumo de água, consumo de energia elétrica, não só por conta do custo, etc., mas por conta dessa pauta ESG, né? Então, a questão das limpezas dos ambientes também, né, muito forte. Usar produtos certificados para limpar os ambientes, né, aprovados. Enfim, o Facility Manager, ele está há muito tempo, ele nem sabia, mas há muito tempo ele já estava inserido na pauta ESG, né? Então, hoje, isso está mais contundente, né? Hoje é uma pauta que antes era feita de maneira extemporânea, sem, digamos, uma diretiva. Hoje não. Hoje está dentro da atividade dele, cuidar disso tudo também é obrigação dele. Eu confesso para vocês, eu só vou mudar um pouquinho, que a imagem do funcionário gritando com alguém do Facility na empresa ficou na minha cabeça. Essa coisa, nossa, eu fico imaginando isso. Aí eu queria perguntar para vocês brigam entre si? Deixa eu explicar. Tem tanta... Com os clientes? Também, né? Imaginando que a Karen seja a cliente, né? Então, assim, vocês brigam entre si porque é tanta norma, é tanta coisa que você tem que seguir que às vezes, sabe que um projeto, às vezes tem que parar porque vem alguém de Facility e fala, não, isso aqui tá errado, não pode ser. Posso já se viu colocar isso aqui? Tem esse tipo de briga? Ou tinha, vocês resolveram? Ou vocês estão aqui ainda se segurando para não pular no pescoço. Como é que é essa relação entre vocês? Você diz entre profissionais da mesma área? Não, por exemplo, do projeto que aí de repente vem alguém de Facility e fala, não, isso aqui não vai dar certo, né? Volta para prancheta, entendeu? Ou então ao contrário, não sei, essa briga de responsabilidade de cada um, até que ponto essa sinergia existe, entendeu? A questão da responsabilidade é onde mais me causa problema. Quando a gente fala com empresas muito grandes, que as responsabilidades são ultra diluídas, uma pessoa tem uma pequena tarefa, mas não é responsável dessa outra tarefa, tem que falar com essa outra pessoa que é mais responsável dessa outra tarefa, etc. Aí você não consegue ter uma responsabilização mesmo e uma eficiência nesse desenvolvimento do projeto. O quanto, por exemplo, no meu escritório, somos um escritório pequeno, 10 pessoas, aí a única responsável sou eu. Então, eu concentro todas as responsabilidades, que é uma aprendizagem interessante, mas também, às vezes, né, é um cansativo quando você tem que lidar com essas dificuldades com os clientes. Mas isso é a essência do nosso trabalho, os diálogos com os clientes, diferente área que representa os clientes e também os complementares, que vão ser os engenheiros que vão trabalhar com você, as empresas que vão trazer para você as cotações, quem vai fazer o gerenciamento da obra, quem presta serviço para assessorar o cliente no processo inteiro, tanto do projeto quanto da obra. Então, é uma quantidade de interlocutores com quem você tem que lidar. E querendo ou não, eu acho que o arquiteto é muito central nesse papel. E é uma coisa que eu acho muito interessante no nosso trabalho, que você possa justamente ter essa oportunidade de dialogar e de ter um papel
frontal, né, importante com cada um desses interlocutores dessas pessoas. E, obviamente, vai gerar conflito. Mas tem a comunicação positiva, que nos ajuda. Entre a onda e a pedra, quem apanha é o marisco, né? No caso, é o facility, né? E a gente está ali para auxiliar. Pelo menos eu me posiciono, nosso escritório se posiciona, que o nosso papel é auxiliar, né? Ele apanha muito, ele tem um colaborador interno. Então tem o colaborador, eu não gosto disso, outro não quer aquilo, e entre os conflitos internos das grandes empresas. E ele tem que ficar ali sambando e, né, trabalhando para que consiga atender todo mundo. Não é verdade, Mané? É conseguir atender todo mundo. Então a gente está ali para auxiliar. Existem conflitos? Óbvio, né? Mas tem uns que dá vontade de matar, outros, né, a gente sai para almoçar, para tomar chopp, não tem problema nenhum, são relações. Aí volta aquela história do psicólogo, né? Então a gente tem que voltar a ser psicólogo, né? Eu acho que todo arquiteto deveria fazer psicologia antes de fazer arquitetura, ou deveria ter isso no curso, né? No curso de arquitetura, no curso de psicologia. Segue uma dica, né? Para você levar lá para a escola da cidade, para os alunos, né? Porque eles vão ter que ser psicólogo. E a gente está ali para atender. A gente tem uma super relação, uma relação muito boa com os nossos clientes. E a gente, 90%, não vou falar, né? 90%, a gente consegue atender bem os projetos. O que é... Eu ia complementar, Por favor. eu não vejo como uma briga, assim, nós não tivemos uma experiência de ter esse atrito com o facilities, porque muitas vezes o ponto de contato da empresa com a gente ou é um facilities, ou é um profissional do RH, às vezes é alguém de compras, mas a gente vê isso como uma troca muito rica, porque é a pessoa que sabe todas as dores que a empresa tem nos mais diversos campos possíveis. Então é onde a gente, assim, depois que sai daquela etapa conceito, vê alguma concorrência, é legal, bacana. Você fala, agora eu vou transformar isso no executivo, numa realidade. A gente passa por muito alinhamento para justamente conseguir atender essas necessidades, né? Então a gente nunca tive nenhuma briga com facilities. Eu acho que é muito rica essa troca, porque eles trazem o que são realmente as dores que precisam ser atendidas ali naquele espaço. Só um comentário, né? Na linha junguiana tem os arquétipos, né? Se eu não me engano. Você pode criar os arquetétipos, né? Cria aí para entender cliente, né? Muito bom. É uma boa dica. Só complementando, olha, eu acho que tem muita área de facility mal organizada, muito, né? Então, quando as empresas chegam no prédio, não tem critério nenhum, né? Então começam a haver conflitos, né? Outro dia eu estava num prédio, chegou um pessoal, olha, nós viemos aqui que a empresa X nos contratou para fazer uma obra. O facility do prédio falou, mas como? Ninguém me avisou, ninguém... Não, vocês vão embora. Eu peguei e falei, fulano, vem cá, não. Vem aqui do ladinho, vamos conversar ali, caiu um pano no chão aqui, vamos olhar. Meu, não faz isso. Porque eles têm que ver você como um solucionador de problema, não de causador. Não faça isso. Conversa com ele aqui agora, vê a demanda, vê se ele pode esperar ali um pouquinho, enquanto você liga lá para o proprietário do andar ou quem alugou, esclarece com ele, cria uma condição dele chegar e alguma coisa fazer. Ao mesmo tempo, você ganha tempo para entender o que está acontecendo, falar para ele qual que é a normativa, né? Se o prédio tem, porque tem muito prédio que não tem, que as normativas, as diretrizes são muito ruins, né? Então, você tem que ser o cara que quando você chega no lugar, o cliente vai olhar para você e vai falar assim, vai pensar, tá vindo a minha solução. Graças a Deus, né, que apareceu. Nós temos uma última pergunta, que o tempo aqui faz assim, ó, voa.
Então, eu queria saber de cada um de vocês, o que é um projeto de sucesso? Cada um tem uma visão de sucesso diferente, né? Sucesso não é uma coisa só. O que é um projeto de sucesso? Bom, particularmente para mim é quando o cliente entra no ambiente que a gente projetou, que saiu ali era a tela em branco, né? Que chega num ambiente ali vazio, só tem a laje de cima e a laje de baixo. Quando você preenche aquele espaço e o cliente entra e habita aquele espaço e fica feliz, não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? A minha felicidade é ver o cliente feliz naquele espaço, produzindo, trabalhando, conquistando as coisas dele, né? Crescendo. Porque ele cresce, eu também cresço. Ele vai me chamar de novo. E nossos clientes são fidelizados, né? Porque a gente presta um bom trabalho e consegue entender a cultura, consegue brigar menos possível, né? Ser um solucionador de problemas, né? Então a gente é um projeto que não teve retorno. Para mim né? Não ficou bom isso, não ficou bom aquilo. Não, a gente entendeu o máximo possível, né? Como a colega colocou, ela falou, o máximo possível é atender 90% do programa e sair dali vivo, inteiro, né? Porque é uma briga, é uma batalha, é uma guerra durante a obra, né? São muitas informações, são muitas regras, muitas leis para colocar em prática e não é fácil, está tudo na nossa cabeça. Como a Camille também, o meu escritório também é pequeno, toda a responsabilidade fica em cima de mim, então, mas eu tento sempre estar ali de bem com a vida para poder atender o projeto da melhor maneira e sair dali com um novo contrato. Obrigado. Eu acho que para a gente, o projeto de sucesso é esse projeto que a gente conseguiu realmente satisfazer o cliente, entender, não só atender a demanda que ele trouxe, mas às vezes trazer um algo a mais também. Então tem, às vezes, o elemento da surpresa. Mas quando a gente vê que o espaço que foi projetado, que foi implementado, ele é um espaço ativacional para as pessoas, onde as pessoas vão se sentir mais engajadas, elas vão ser mais produtivas, elas vão ser mais felizes, elas vão estar no escritório usando aquele espaço como uma área de colaboração, um lugar que vai contribuir com a implementação da cultura da empresa. Então, quando eu acho que esse é o escritório, o projeto de sucesso, quando você vê que aquilo que você idealizou está sendo usado, está se tornando uma realidade e as pessoas estão se sentindo bem. Dentro daquele exemplo que eu trouxe, de uma empresa que era mais disruptiva, eu acho que esse é um case de sucesso porque eles não colocam o presencial como uma obrigação. É totalmente livre, assim, porque eles funcionam bem no remoto. E a gente já esteve lá outras vezes, porque o cliente já trouxe outras demandas pra gente. E a gente vê sempre o escritório cheio. Isso dá uma felicidade. Você fala, nossa, eles não são obrigados a vir. E eles escolhem estar aqui. Acho que isso é um sinônimo de sucesso pra gente. Com certeza. Obrigada. Bom, eu já adiantei. Eu acho que o sucesso para o Facility Manager é quando ele vai chegando no ambiente e o cliente fala assim, está chegando a minha solução. Está chegando a turma que vai me ajudar, vai dar um encaminhamento, pode não ser o ideal, mas ele vai dar encaminhamento, vai dominar o ambiente, vai encontrar soluções viáveis, boas para todo mundo. Então, nesse momento, o Facility Management tem que passar uma imagem de credibilidade e de idoneidade e conhecimento. Isso são 3 atributos que o Facility Manager não pode perder de maneira nenhuma, porque esse é o sucesso que ele vai ter junto ao cliente. O cliente vai olhar, a hora que você pôr o pé na empresa, que a gente trabalha com diferentes empresas, fala, ali vem a minha solução. Esse é o nosso sucesso. Ótimo. Eu diria que para a gente um projeto bem sucedido é, de certa forma, um projeto inacabado, que deixa aberto um novo capítulo para os usuários assim se apropriarem do espaço,
transformá-lo. Então, um projeto que não é rígido para impor alguma coisa, mas que teve essa inteligência de ser adaptável, flexível para um futuro uso que a gente consegue imaginar, adivinhar na hora que a gente faz o projeto, mas que com certeza não toma o lugar de quem vai experimentar esse lugar, esse espaço que a gente projetou. Então, eu diria que, nesse sentido, um pouco a meta nossa. Eu acho que isso se ecoa a várias escalas, né? Tanto em projeto corporativo, quanto em projeto de restauro, porque quando você reforma um edifício que era pichado, era abandonado, e que isso cria assim, uma revitalização dessa área, que reverbera sobre o quarteirão, que outros vão fazer de novo, e que isso traz qualidade mesmo um trecho de cidade, e impacta os usuários do edifício, mas também quem mora perto dele, quem passa do lado desse edifício, isso, assim, sem dúvida, é um maior sucesso para a gente. Eu agradeço a cada um de vocês, em nome da Office Connection, em nome da Cavalete, porque estar aqui, ó, já acabou, olha o tempo, faz assim, ó. Estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo, nessa roda de diálogos, né, no Arena, é muito bom, porque é uma aula. É uma aula, eu sempre saio muito melhor do que eu entrei. Eu sempre aprendo muito com vocês, muito. E a gente respeita ainda mais o trabalho, que é isso que eu gostaria que as pessoas que nos assistirem depois, quando elas assistirem, falem assim, nossa, dá trabalho, hein? Né? Olha o que eles fazem, olha como eles se viram, olha como as coisas acontecem. Então eu agradeço muito, porque é com muito respeito e honra de estar aqui, ter aprendido ainda mais com cada um de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada a quem assistiu também, viu? Obrigado por vocês estarem aqui. Agradeço também, fico feliz por ter desenferrujado meu francês, por ter mencionado Voltaire ontem, né? Tá? Com um link. Ia falar do discurso do método do Descartes, que também é francês, mas tem o discurso do homem da método aqui do lado. Isso, muito obrigado. Espero que os conflitos sejam sempre produtivos. Agradeço o convite. Obrigado. Obrigada, gente.